Espírito do Senhor está neste lugar. Nesta manhã quero continuar ministrando sobre o tema que nós estamos compartilhando desde o início deste ano. Diga comigo: sem movimento não há vida. Que tal a gente dizer isso um pouquinho mais forte? Diga: sem movimento não há vida. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, na parte A, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós iniciamos o primeiro culto deste ano, dia 5, primeiro domingo, entendendo que toda atividade humana, ela está sustentada sobre um tripé. Aqui está: comunicação, participação, movimento. Nós vimos que sem essas três coisas nós não existimos. Quem está acompanhando desde o início sabe do que nós estamos falando. Esse é um tripé que sustenta a vida. A nossa vida, ela está sustentada, e nesse texto que nós lemos fala sobre isso, porque dele nós vivemos. Falamos de comunicação, nele nos movemos e também nós existimos. Nós somos descendência, queridos, de Deus. E nesta manhã, eu creio que o Espírito Santo tem algo assim muito especial para nós entendermos tudo isso que nós estamos compartilhando. Esta semana eu tive o privilégio de estar numa célula, lá na célula dos pastores Miquel e Gisele. Eu até iria em uma outra, mas nós não conseguimos. E eu estava ouvindo, quando eu cheguei lá, alguns testemunhos. E além desses testemunhos, eu tenho ouvido outras pessoas compartilhando sobre aquilo que Deus tem feito durante esse início de ano. Nós vamos seguir nesta manhã, queridos, entendendo por que o movimento é tão importante na vida do ser humano. E eu creio que a partir do movimento, como nós estamos fazendo, nós iniciamos uma construção de uma linha de raciocínio, onde uma coisa, ela tem puxado a outra, ela vem puxando a outra. Na semana passada nós, aliás, abrir uma aspas, se você ainda não conseguiu se expor a essas ministrações, vá lá no canal da igreja e se exponha, vai ser muito importante, porque ela vai ser uma base também para este ano, para aquilo que nós vamos viver. Mas, dentro desse contexto, dessa linha de raciocínio, veja, nós estamos aqui nessa terra com um propósito, todos nós. E a partir dessa movimentação, vocês perceberam, eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo aqui, queridos. Deus está aqui nessa manhã. Estou tentando me acalmar diante do Pai. Como é gostoso sentir a presença do Senhor. Como é importante estarmos na presença do Pai, diante de Deus. Amém? O texto que nós iniciamos, Atos capítulo 17, ele tem nos levado a essa construção de raciocínio. Nós somos pessoas, queridos, que vivemos nessa terra através da participação. Nós nos movemos e nós existimos por Ele e para Ele. Na semana passada nós estivemos aqui compartilhando que dentro desse movimento, o movimento ele produz uma mudança.
E toda mudança, ela produz três coisas: novos conhecimentos, novas oportunidades e novas experiências. Nós frisamos muito isso. E essas três coisas, ela produz crescimento, e o crescimento produz vitória, realização, conquista. Tudo começa com o movimento. Nós trouxemos aqui um exemplo de um restaurante, não sei se vocês se lembram, a pessoa trabalha no andar, e aí ela sempre come no andar lá embaixo, e ela resolve então comer em outro restaurante. Trouxemos alguns exemplos de alguns homens de Deus, como Abraão, Deus chamando ele para sair da terra. Falamos sobre o povo de Israel que estava no Egito, e quando eles vão atravessar o mar, Deus chega para eles através de Moisés e diga: fala para o povo parar de clamar, diga ao povo que marche. Falamos sobre Josué, onde Moisés havia morrido, e agora Deus chega para Josué e diz: Josué, agora é com você. Falamos um pouco sobre Gideão, falamos um pouco sobre a mulher do fluxo de sangue. E hoje, apenas para a gente retomar essa linha de raciocínio, eu quero trazer mais dois exemplos bíblicos, um no Velho e um no Novo Testamento. Do Velho começando com Neemias. Lá no livro de Neemias, a Bíblia diz que Neemias ele estava numa posição de destaque como um copeiro do rei, mas o seu coração estava profundamente abalado por causa da situação da cidade de Jerusalém que havia sido destruída. Ele poderia ter ficado apenas se lamentando, mas a Bíblia diz que Neemias decidiu agir, fazer alguma coisa. E quando o rei percebeu a sua tristeza, perguntou para ele qual era o motivo de Neemias estar sentindo daquela forma. E a Bíblia diz que Neemias deu um passo inicial em meio à sua tristeza, se movimentou, agiu com coragem, com clareza, chegou diante do rei e apresentou ao rei qual era o pedido que ele queria, o que ele precisava. Chegou para o rei e disse: rei, eu preciso reconstruir a minha cidade. Ela foi destruída, os muros destruídos, as portas estão queimadas, e você vai perceber que esse movimento que começou em Neemias abriu um caminho para uma mudança, e eu diria uma mudança extremamente radical em sua vida, no destino de Jerusalém, de copeiro para ser o líder. Ele deixou de ser copeiro e se tornou um líder. Ele deixou o conforto do palácio e assumiu uma missão desafiadora de liderar a construção dos muros da cidade. Essa mudança, queridos, na vida de Neemias, trouxe uma renovação de propósito, de esperança para o povo de Israel. Você vê uma coisa puxando a outra. Nós estamos retomando a linha de raciocínio que todo movimento produz uma mudança produz novos conhecimentos, novas oportunidades, novas experiências. Essas três coisas produzem um crescimento e, consequentemente, vitória. Aqui nós já vemos que, por causa do movimento de Neemias, as coisas começaram a mudar, trouxe esperança ao coração do povo de Israel, e essa mudança começou a produzir essas três coisas. Primeiro, novos conhecimentos. Por quê? Porque ao liderar o povo, Neemias ele adquiriu um conhecimento muito mais profundo sobre o que é liderança, que até então ele não tinha. Ele começou a planejar as coisas de uma forma estratégica. A Bíblia diz que ele chegou lá, ele não contou para muita gente, ele foi bem estratégico. Ele aprendeu a enfrentar a oposição. A Bíblia diz que queriam parar Neemias, a reconstrução, por tantas vezes. Sanbalat, Tobias: ei, para aí de reconstruir. Ele disse: não vou parar. Ele foi aprendendo, ele foi tendo novos conhecimentos, as críticas que começaram a se levantar no ministério dele. E aí ele começou, diante de tudo isso, com esses novos conhecimentos, a manter o foco no objetivo maior que Deus tinha dado a ele. Qual era? A restauração de Jerusalém. Além de novos conhecimentos, ele começou a ter também novas oportunidades. Essa permissão
do rei deu a ele recursos. Neemias começou a ter oportunidade e autoridade para reconstruir os muros. E essa oportunidade não apenas restaurou a cidade fisicamente, mas também restaurou, uniu o povo por um propósito comum. Agora todos estavam trazendo para si algo que eles queriam fazer juntos. Isso trouxe uma renovação espiritual, cultural na cidade, em Jerusalém. Essa mudança também produz agora na vida de Neemias e do povo novas experiências. Neemias, até então, ele vivia algumas experiências, mas nesse momento, a partir de agora, ele começou a viver experiências extraordinárias. Experiências, queridos, de dependência de Deus. Depender exclusivamente do Senhor. A Bíblia diz que ele chegou, orou, ele planejou, ele viu a mão de Deus se movendo, ele viu a mão de Deus movendo os recursos, ele viu a mão de Deus movendo as pessoas para que essa obra fosse concluída em um tempo recorde. 52 dias, meio à oposição, ele viu as experiências, a glória de Deus se movendo. E claro, essas três coisas produziram na vida dele e do povo crescimento. Neemias cresceu como líder, como homem de fé. A partir desse momento ele passou de um servidor real para ser um líder visionário que inspirou o povo a se unir em torno da reconstrução de algo que parecia impossível. Olha o quanto ele cresceu. A sua confiança em Deus, a sua capacidade de organização foram amplamente fortalecidas por causa de tudo isso. Tudo o que, pastor? Por causa de um movimento. Por causa dele se movimentar. E o crescimento de Neemias trouxe vitórias, realizações, conquistas, vitória total. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram reconstruídos em apenas 52 dias. Algo impossível, querido, isso não poderia acontecer, algo extraordinário. Diante daquelas circunstâncias, Neemias, a Bíblia diz que ele, além de reconstruir os muros fisicamente, ele liderou uma renovação espiritual no povo de Jerusalém. Ajudou esse povo a voltar a ter uma aliança com Deus, restaurando a dignidade de Jerusalém como uma cidade santa, algo que havia se perdido, mas tudo começou com movimento. Neemias não ficou parado, lamentando, preso, as lamentações, não. Ele viu sim que a cidade estava destruída, chorou sim, mas ele orou e começou a agir. Ele agiu confiando em Deus, assumindo a sua responsabilidade. Interessante que o seu movimento inicial, a Bíblia diz que isso resultou em uma mudança, isso resultou em um crescimento, e isso resultou em uma vitória, que impactaram gerações a partir daquilo, por causa de um movimento. Outra experiência que eu quero compartilhar, um testemunho, uma reflexão bíblica no Novo Testamento, está no livro de Marcos capítulo 2, quando Jesus estava em uma casa lotada, por dentro e por fora. Esse é aquele momento em que Jesus estava ministrando numa casa, as pessoas não tinha como mais espaço nem dentro nem fora para as pessoas entrarem, e de repente você vai ver que um movimento de fé quebra os limites. 4 amigos, a Bíblia diz, movidos por essa fé, pela compaixão de ver o seu amigo paralítico, eles disseram assim: nós não podemos ficar parados, nós precisamos chegar até Jesus. E ao chegarem à casa, a Bíblia diz que eles se depararam com um grande desafio. A casa, que ele estava completamente lotada, sem espaço para ninguém entrar, não tinha nem como passar. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Contudo, essas dificuldades não os deixaram
desistir. A Bíblia diz que eles começaram a se movimentar e planejar alguma maneira para chegar até Jesus, começaram a buscar alternativa. Eu fico imaginando, queridos, eles ali de repente tentando diferentes entradas, vamos pela porta, não dá. Quem sabe ele chegou numa janela e foi entrar e alguém diz, epa, chegou tarde, eu já estou sentado aqui na janela, você não vai conseguir, não tem como. E aí eles, depois de todas as tentativas, a Bíblia diz que eles decidiram subir no telhado, algo que exigia muito esforço. Além dos 4 ter que subir um homem deitado numa maca, num telhado, tirar o telhado. Você não vai enfiar a pessoa assim, você tem que deitar ela. Imagina o buraco, o tamanho daquela abertura. Quantos desafios, queridos. Exigiu ali esforço físico, coragem, criatividade daqueles 4 amigos. Só que tem um detalhe, o movimento deles foi persistente, determinado, ousado, mas eles conseguiram. A gente percebe que o movimento dos amigos gerou uma mudança extremamente radical. Eles romperam uma barreira física, que era o telhado, que era, primeiro subir, depois o telhado. Quantas barreiras físicas eles foram rompendo ali e colocaram o paralítico diretamente diante de Jesus, na frente de Jesus. Essas ações, queridos, é um testemunho de fé que não se detém diante de dificuldades. Muitas vezes nós, diante de dificuldades menores do que essa, nós desistimos, nós paramos. Mas a gente percebe que essa mudança não foi apenas externa, mas também foi uma atitude de todos que estavam presentes, de testemunharem a determinação daqueles homens. E essa mudança começou a produzir, como em todos os exemplos que eu venho citando, 3 coisas. A primeira foi novos conhecimentos. Ao tomar a decisão de agir, os amigos, o paralítico, descobriram uma coisa que eles ainda não sabiam. Eles entenderam, queridos, que Jesus não apenas tinha poder para curar fisicamente, mas também ele tinha poder para perdoar pecados. Até então eles não conheciam isso. Jesus, quando ele chega diante de Jesus, o paralítico diz, pega a tua maca, levanta, vai embora, os teus pecados estão perdoados. Olha o conhecimento que esses homens começaram a ter. Esse encontro trouxe uma revelação profunda sobre quem Jesus era, o Filho de Deus que tem poder para restaurar completamente, não fisicamente apenas, mas também espiritualmente, por fora e por dentro. Claro que essa mudança também produz mais uma coisa, novas oportunidades. Você percebe que a ação dos amigos abriu uma oportunidade para o paralítico ter um encontro direto com Jesus, algo que parecia impossível devido àquela multidão, mas a gente percebe que além disso, Jesus ele viu a fé deles e respondeu à fé desses homens, proporcionando cura, proporcionando perdão. Aquela cena, queridos, impactou não apenas o paralítico, mas todos aqueles que estavam à sua volta, mostrando a fé deles, que uma fé ativa, ela abre portas. Esse ano, queridos, nós estamos debaixo também de um decreto a nível nacional, um ano de portas abertas. Mas o que vai abrir essas portas é uma fé ativa, é um movimento, é a gente se mover em direção a essas portas. Imagine, você olha uma porta ali, porta aqui, porta ali. Elas estão fechadas. Para que elas se abram normalmente, você precisa ir até onde elas estão. Chegar até elas, tocar a maçaneta, puxar a porta. Existe um movimento em tudo isso. Existem portas, queridos, que só vão se abrir quando a gente se movimentar. Esse é um ano de portas abertas. Não deixe isso se tornar um jargão durante o ano. Um decreto importante de portas abertas, um ano de movimento legal. Não deixe isso, querido, ser apenas um lema, um tema, mas algo prático. Como o Valdir disse no início,
Movimento, agitação, agir, isso é prático. Não é algo, queridos, teórico. Precisamos nos movimentar. Esse movimento causa mudança, essa mudança ela vai abrir para nós novos conhecimentos, novas oportunidades, dentro desse contexto aqui, mas também abre novas experiências. Ela produz novas experiências. O paralítico, ele experimentou algo extraordinário, uma cura completa, por fora e por dentro. Ele nunca tinha experimentado isso. Ele que havia, querido, sido carregado até Jesus, agora ele se levantava, ele andava, agora ele carregava a sua própria maca. Olha a experiência deste homem, por causa de um movimento. Seus amigos também vivenciaram a alegria de ver a fé recompensada, de ter o seu amigo transformado por Jesus Cristo. Olha que impressionante isso. E essas três coisas produziu crescimento. A fé daqueles homens, queridos, foi ampliada. A fé daqueles homens cresceu. Eles passaram a crer que Jesus poderia fazer algo que eles nunca haviam visto. Eles passaram a partir de então a testemunhar o poder da transformação. O paralítico, por sua vez, também cresceu espiritualmente ao experimentar a misericórdia de Deus, o perdão, a cura divina. E essas três coisas juntas, que produziu o crescimento, produz a vitória. Que vitória, pastor, que conquista. Foi uma vitória, queridos, completa na vida deste homem. O paralítico, a Bíblia diz que ele não apenas andou novamente, mas também ele saiu daquele lugar transformado internamente, conhecendo o Senhor agora da sua vida, com um testemunho poderoso para compartilhar. Jesus me curou por fora, Jesus me curou por dentro. A fé, queridos, daqueles amigos resultou em uma realização que impactou as suas vidas, glorificou a Deus diante da multidão. Olha que conquista, olha que vitória, mas tudo começou com movimento. A decisão de 4 amigos de não desistir, de superar desafios, de fazer o impossível para levar alguém até Jesus. Olha o que isso pode acontecer, queridos, na nossa vida e na vida de alguém, quando nós decidimos levar Jesus, ou melhor, levar alguém até Jesus. Deus muda a nossa vida, Deus muda a vida de alguém. Deus mudou a vida daqueles 4 amigos, Deus mudou a vida do paralítico. Quando nós levamos alguém, apresentamos alguém a Jesus, é isso que acontece. Na minha vida e na vida da pessoa que nós vamos apresentar a Cristo, todas essas coisas vão acontecer: mudança, novos conhecimentos, novas oportunidades, novas experiências, crescimento e vitória. Mas tudo depende de um movimento. Precisamos começar, precisamos iniciar. Esse movimento de fé abriu um caminho para cura, abriu o caminho para transformação, abriu o caminho para vitória. Queridos irmãos, não adianta a gente ficar chorando. Nós precisamos pôr algo na nossa cabeça e no nosso coração. Deus não vai mover uma palha naquilo que é a capacidade nossa. Deus não vai mover uma palha naquilo que a sua capacidade pode, vírgula. Mas Deus, Ele pode mover o céu inteiro quando o impossível bater a sua porta. O que depende de mim, Deus não vai fazer, mas o que depende dEle, Ele vai fazer de tudo para se mover a nosso favor, de tudo. E eu quero terminar essa série, nesta manhã, com o tema Sem movimento não há vida, falando sobre os fundamentos do Evangelho. Nós estamos, queridos, falando sobre, e queremos compartilhar esse ano, o ano do movimento.
algumas pessoas talvez assim, pastor, mas eu não entendi ainda o que é esse movimento, o ano do movimento. Tem um jargão no meio, né, do povo cristão, né, movimento, se liga aí no movimento, né, fica ligado no movimento, porque vocês sabem o que eu estou dizendo, né, porque fica aquela parada de movimento, vão para a vigília, movimento, Deus vai falar, se liga no movimento. Embora Deus se move dessa forma, e eu vejo isso lindo, eu vejo isso, Deus se move, eu glorifico a Deus por isso, e amém, eu vejo os dons, o fruto do Espírito. Deus se move por dentro, Deus se move por fora. Mas eu quero focar no movimento como vocês estão vendo ali, ó. Pessoas se movimentando, pessoas agindo, pessoas caminhando, saindo de quatro paredes, indo até onde as pessoas estão. E esse movimento de ir até as pessoas, queridos, esse ano, diante de muitas pregações que eu acredito que virão, nós precisamos nos movimentar rumo ao nosso propósito, virão muitas coisas, precisamos nos movimentar em direção àquilo que Deus tem para nós, perfeito, queridos, e eu creio que Deus vai trazer muitas coisas, mas agora eu vou dizer, se liga no movimento, o movimento esse ano é ir, é ação prática, porque muitas vezes nós já sabemos qual é o nosso propósito, Deus nos chamou para ir e fazer discípulo, nós só precisamos nos movimentar em direção a isso, e embora o movimento ele envolve muitas coisas, como nós iniciamos no primeiro dia falando sobre o que é o significado da palavra movimento, etimologicamente, movimento biológico, movimento natural, movimento espiritual, meu Deus, Deus se move de várias formas, mas o foco deste ano não podemos perder, é movimento em direção às pessoas, é movimento lá onde nós estamos no nosso trabalho, movimento na rua, movimento em casa, movimento nos nossos familiares, entre os nossos familiares. Por quê, queridos? Porque se nós não nos movimentarmos, como nós vimos todos esses exemplos, Deus não vai agir. E eu quero trazer fundamentos bíblicos nesta manhã, sobre o que é esse movimento, de andar em movimento. E eu quero terminar essa série falando sobre isso. Eu poderia ter começado falando sobre isso, mas eu vou terminar. Nós estamos aqui, tem um slide, eu acho que foi preparado para vocês, nós vamos começar a colocar aí. Nós estamos nesse ano do movimento, e esse mês nós estamos falando sobre o mês de fundamento, fundamento. Se eu fosse dar um outro tema, ou um tema específico para a ministração de hoje, para essa ministração, ela se chamaria o seguinte: os fundamentos do Evangelho estão em movimento. Se eu fosse dar um tema, eu vou repetir, a ministração de hoje se chamaria assim: os fundamentos do Evangelho estão em movimento. Os fundamentos, diga comigo, os fundamentos do Evangelho estão em movimento. Estou falando de fundamentos, esse é um ano, também um mês de fundamentos. Você sabe por que o Evangelho, queridos, ele é dinâmico? Por que o Evangelho é algo que está no campo do desenvolver, do crescer? Por quê que o Evangelho está num campo de algo, não é algo estático, parado? O Evangelho ele está num campo do movimento, do romper, do avançar. E nós vamos ver isso nesta manhã e entender por que há dinamismo no Evangelho. No Evangelho há um dinamismo especial. Por que os fundamentos do Evangelho, eles estão em movimento? Os principais fundamentos do Evangelho, eles estão sempre em movimento. Não há nada parado. Eu vou citar alguns. Fé. Romanos capítulo 17, não, Romanos 1, capítulo 17. A Bíblia diz, eu quero que você que vai anotando, queridos, eu não preparei isso aqui, mas eu quero que você
vai escrevendo quais são os fundamentos nessa manhã, porque ele fará muita diferença para a gente, para entender que todos os fundamentos do Evangelho, eles estão em fundamento. Daqui a pouco eu acho que eles estão preparando lá, eles vão colocar aqui para a gente, os fundamentos do Evangelho, eles estão em movimento. Então a fé, 1,17 de Romanos, visto que a justiça de Deus revela que o Evangelho, como está escrito, de fé em, diga, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Não é apenas uma fé, mas é uma fé em movimento. A Bíblia diz que o fundamento do Evangelho, chamado fé, ele é de fé em, está sempre se movimentando, não para. Fé em fé. Santificação, outro fundamento do Evangelho, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que nós vemos aqui, queridos? Seguir. Seguir é algo que sai do parado. Seguir. A santificação é algo que está em movimento. Você vai perceber que esse fundamento chamado santificação, ele não é algo estático. Santificação é algo que está em movimento. Seguir, desloque-se, movimente, cresça, avance, siga. Outro fundamento do Evangelho, conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que diz o texto, Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que está dizendo aqui? Movimento. Conheçamos, prossigamos, avante. Vamos, queridos, isso aqui são fundamentos do movimento do Evangelho. Os fundamentos do Evangelho estão em movimento. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, conhecimento, graça, algo em movimento. Outro fundamento do Evangelho, prática da palavra. Isso está em Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos vocês mesmos. Praticante, queridos, é algo que pratica. Praticante pratica a palavra. Praticante faz alguma coisa. Praticante é alguém que está em movimento. Então você percebe que um outro fundamento do Evangelho, que é a prática da palavra, está em movimento. Mais um fundamento do Evangelho, experiências espirituais. O que é isso? Os dons do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como o Senhor, de glória em glória, somos transformados à imagem da sua própria, ou melhor, a sua própria imagem pelo Senhor. O que é de glória em glória? Movimento. Experiências espirituais, queridos, não é estática. O fundamento, um dos fundamentos do Evangelho, que é experiências espirituais, está sempre em movimento. Agora eu vou seguir mais um pouquinho. Conseguiram, queridos? Ainda não. Segunda coisa é os pilares do Evangelho. Todos os pilares do Evangelho, eles estão em movimento. Nós estamos saindo agora dos fundamentos e entrando nos pilares. Você quer ver um pilar do Evangelho? Pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é um dos pilares do Evangelho. Ele está em movimento. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide, movimento. Por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo será batizado. Quem não crer será condenado. Ide, movimento. Sai, ande, pregue, fale, movimente-se. Isso aqui, queridos, é pilar do Evangelho.
pilar do cristianismo, pregação do Evangelho, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, vão, ide, portanto, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você percebe aqui, queridos, que esse pilar, pregação do Evangelho, está em movimento. Você quer ver um outro pilar? A Bíblia diz, aliás, quando eu olho para esse texto, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz, ide, movimento, fazei discípulo, movimento, batizando-os, movimento, ensinando-os a guardar, movimento, tudo movimento. Pilares do Evangelho, queridos, em movimento. Os pilares do Evangelho não são estáticos. Poder do Espírito Santo, isso está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo ao vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Aonde? Em Jerusalém, em Judeia, Samaria, os confins da terra. Movimento. Pilares do Evangelho, queridos. O poder do Espírito Santo está em movimento. Atos 4, versículo 31. Os discípulos estavam reunidos e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e diz lá, e moveu o lugar em que eles estavam. Movimento. A Bíblia diz ali, queridos, que tendo eles orados, o lugar tremeu. O lugar tremeu onde eles estavam, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que com intrepidez eles anunciavam o Evangelho, anunciavam a palavra de Deus. Mais um pilar do Evangelho, salvação. A salvação, a Bíblia diz, queridos, que ela é um processo contínuo de transformação. Embora a gente recebe a salvação pela fé, eu creio, sou salvo, mas a experiência da salvação, ela me leva a uma caminhada de santificação e transformação. Eu preciso seguir a santificação para que essa salvação permaneça em minha vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele diz muito claramente que nós precisamos trabalhar em nossa salvação com temor e tremor. Isso implica movimento constante, crescimento constante, graça de Deus para conhecer todos os dias a Cristo. Então, salvação, queridos, é um outro pilar do Evangelho e ele está em movimento. Outro pilar, perdão. A Bíblia diz que perdão é um pilar do Evangelho que está em movimento. Jesus ensina que nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes. Isso significa movimento, não para. O perdão, queridos, é um pilar do Evangelho que está em movimento. Só implica, o que não só implica aqui, queridos, em uma atitude de movimento físico, mas também em uma atitude de ativar, liberar perdão constantemente, todos os dias. Perdão é um pilar que está em movimento. Outro pilar em movimento, crescimento espiritual. A Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 13, Cristo, o próprio processo de amadurecimento espiritual é um pilar que está em constante movimento. Crescimento espiritual está em crescimento, todos os dias. Paulo, neste texto que eu citei, ele diz que nós temos que atingir a estatura de um varão perfeito. Atingir, eu preciso me movimentar para isso. Eu preciso caminhar em direção a isso. Esse versículo sugere uma caminhada contínua em direção a uma perfeição espiritual, um crescimento espiritual.
E um crescimento, queridos, nunca é algo estagnado, é um movimento constante, que o cristão é moldado cada dia mais à imagem de Jesus Cristo. Outro pilar do Evangelho, comunhão. Comunhão entre os irmãos, na fé, queridos, é um movimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos crescer em unidade, crescer em comunhão. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixe de congregar como é costume de alguns, não deixe de se reunir. Paulo diz que se isso acontece, a comunhão ela é desmantelada, ela é desfeita. A comunhão exige movimento físico, a comunhão exige movimento espiritual, emocional. Interessante, queridos, que o movimento de amar, de servir, de apoiar os outros, é um pilar do Evangelho. Comunhão. Outro pilar, graça. A graça é um outro pilar do Evangelho que está em movimento. A Bíblia diz que a graça de Deus é uma força em movimento, é uma força que não para, que nos capacita a viver a vida cristã. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo diz assim: a minha graça te basta, porque ela se aperfeiçoa na fraqueza. Graça, perfeição, avanço, movimento. Ela se aperfeiçoa na fraqueza, é um pilar do Evangelho. A graça de Deus, queridos, não é estática. A graça de Deus continua se movimentando sempre. Ela nos ajuda a avançar na nossa caminhada, mesmo em tempos difíceis. Você quer ver um outro pilar do Evangelho? Perseverança. Perseverança é um pilar do Evangelho, ela é essencial e envolve movimento, porque Jesus, ele fala sobre perseverar até o fim, para que ninguém tome a tua coroa. Significa que nós podemos ter a coroa roubada se a gente não se movimentar, se a gente não perseverar, cuidando da nossa coroa. Mateus capítulo 24, versículo 13, queridos, diz que para a gente vencer nós precisamos cuidar. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus diz que nós temos que perseverar. Isso implica movimento contínuo, de resistência à tentação. O inimigo, queridos, vai tentar fazer de tudo para roubar esses fundamentos e esses pilares do Evangelho, que todos eles, todos os pilares, todos os fundamentos do Evangelho, eles estão em movimento. Não há nada parado, tudo está se movimentando. Os fundamentos e os pilares do Evangelho, eles estão baseados em movimento. O Evangelho, queridos, é por natureza dinâmico, sempre em movimento. O Evangelho não é algo estático, por isso que nós cristãos somos convidados a avançar, a crescer, a praticar, a viver ativamente a fé de Cristo. É algo todos os dias, cada pilar é um convite ao movimento, à ação e à transformação, refletindo o caráter dinâmico que a mensagem do Evangelho nos traz. Por isso que esse ano nós queremos, queridos, viver isso. O que é viver o ano do movimento? É viver os pilares e os fundamentos do Evangelho em ação, em prática, graça, amor, perseverança, ir até as pessoas. Fé é viver tudo isso que nós compartilhamos. Vou repetir, se eu tivesse que dar um tema a essa ministração, ela se chamaria, como eu já disse, os fundamentos do Evangelho estão em movimento. Os pilares do Evangelho, eles estão em movimento. A santificação, o conhecimento, prática da palavra, experiências espirituais, pregação do Evangelho, queridos, o poder do Espírito Santo, tudo isso aqui, o perdão, o crescimento espiritual, comunhão, graça, perseverança, está em movimento.
em movimento. Se você parar de ser perseverante, se não tivermos a graça, se nós não exercermos o perdão, se a gente não exercer a fé de fé em fé, o crescimento espiritual de glória em glória, a gente não consegue. E eu gostaria que você refletisse um pouco sobre alguns pontos que eu mencionei até agora e prestasse atenção, queridos, aqui nesta manhã, pois são importantes para nós aprofundarmos ainda mais o entendimento sobre aquilo que foi dito e está sendo dito. Primeira coisa é sobre o movimento. Nós vamos reiterar agora e fazer um resumo geral de tudo que nós compartilhamos nessas semanas. Um poeta, uma vez, alemão, ele diz o seguinte: sonhar é fácil, difícil é transformar pensamentos em ações. Esse poeta eu tive uma vez estudando, eu ainda trabalhava no banco, um treinamento que eu fiz, e ele dizia: sonhar é fácil, o difícil é você transformar os sonhos, pensamentos em ações, em prática. Eu estou sonhando, pastor, estou sonhando com uma casa nova, zerinha, estou sonhando em comprar um carro novo, estou sonhando em morar num apartamento, numa cobertura, num edifício muito bonito aqui em São José. Estou sonhando, pastor, estou sonhando. Estou sonhando comprar um carrão zero, estou sonhando em comprar um Boeing agora, pastor, um Boeing 747. Estou sonhando, sonhando. Você está sonhando, queridos? Glória a Deus, sonhe. É muito importante o sonho. A questão não é só o sonho, a questão é transformar esses pensamentos em ações. O importante, queridos, é agir em direção aos sonhos, é seguir. Pastor, eu estou sonhando em ser um engenheiro, mas eu odeio matemática. Ai, pastor, eu estou sonhando em ser um médico, mas quando eu vejo um cortezinho assim de sangue, eu vomito que só. Ai, pastor, são sonhos às vezes utópicos, queridos, irreais. Sonhos somente num campo imaginário. Não são sonhos que nós podemos vê-los vivenciados, queridos. Sonhar é maravilhoso. O que nós precisamos fazer é transformar esses pensamentos em ações, em movimentos. Segunda coisa que eu considerasse, além do movimento, nesta manhã, é sobre um ditado chinês, que diz o seguinte: não tenha medo de andar devagar, tenha medo de ficar parado. Esse é um ditado também que eu ouvi há muitos anos atrás. Não tenha medo de andar devagar, tenha medo de ficar parado. E eu gostaria que a gente considerasse isso nessas 3 ministrações desse início de ano, queridos. Olha, meu irmão, às vezes, a gente fica diante dessa velocidade louca da vida, esse ativismo louco. Muitos diante disso ficam até sem graça de ver tanta gente correndo, voando, avançando, crescendo, buscando tantas conquistas. Por quê? Porque às vezes você está ali na sua pegada e passa um por você 200 km por hora, voando. Começou ontem, já cresceu, já avançou e de repente você vê aquilo e, meu Deus, não está acontecendo nada na minha vida. E você começa a se frustrar, você fica triste, porque tem alguém que aparentemente está correndo mais do que você, alguém está avançando mais do que você. Queridos, ande no seu ritmo, ande na sua pegada, não fique triste. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma estrutura. Às vezes a pessoa pode até passar por você a 200 km por hora, e aí você está lá nos seus 20 km por hora, o cara que foi a 200, você vai nos seus 20, daqui a pouco você dá uma passadinha pelos que estavam a 200, e diz: ei, tchau, bye bye, porque ele se cansou e você continua no seu ritmo, na sua pegada. O que adianta, queridos, você querer andar às vezes 1000 na vida, e andar apenas 10 ou 100 metros, será que não seria melhor você andar 1000 quilômetros a 10 quilômetros
mas continuar, permanecer. Muitos querem andar a 1000 quilômetros por hora e anda só 1 quilômetro. Às vezes compensa você andar 10 quilômetros por hora e andar 1000 quilômetros. Vai no seu ritmo, vai na sua pegada. Você tem que entender que é isso. Qual é o tipo do seu ritmo, do seu movimento, do nosso movimento. Cada um cabe dentro do seu ritmo. Você tem uma estrutura espiritual, você tem uma estrutura emocional, você conhece a sua estrutura física. Cada pessoa, cada um de nós aqui temos um ritmo. O que nós não podemos é parar. Não tenha medo de andar devagar. Tenha medo de ficar parado. Esse é o problema. Se a gente para, queridos, não tenha medo, não tenha vergonha de andar devagar. Tenha medo, tenha vergonha de ficar parado, paralisado. Parou, retrocede. Eu já disse aqui nesses dias, você está nadando numa correnteza ou num rio, parou, ou você volta ou você afunda. Parou, já passaram 10 na sua frente. Parou, o mundo não para. Parou, as coisas continuam avançando. Sabe, você tem que empregar o ritmo, o movimento da sua capacidade. Repito, não tenha medo de andar devagar. Tenha medo de ficar parado. Essa é a segunda coisa que eu queria que você observasse, considerasse nessas ministrações. Às vezes, queridos, uns vão a 10, outros vão a 20, outros vão a 30, mas vai embora. Não importa, vai embora, não para não, continue se movimentando, continue agindo. Eu sinto, queridos, tanto que às vezes tem tantas pessoas, num contexto cristão, que para por pessoas, para por situações, para porque, meu Deus, há tantos porquê, e para não, continua. Terceira coisa que eu queria que você considerasse, é a mentalidade do está bom. Considere essa mentalidade do está bom como algo péssimo. Por quê, queridos? O está bom, ele é um dos maiores inimigos do melhor. E às vezes nós temos uma mentalidade do tá bom, já tá bom. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes nós chegamos a um lugar, um patamar, e dizemos assim, tá bom, eu já conquistei o suficiente, já está ótimo, e aí é que entra o perigo de se acomodar. Quando está bom. Quando está bom, aí está ruim. Essa é a terceira coisa que eu queria que você considerasse, queridos. Primeiro é sobre o movimento. Segundo, sobre a mentalidade de ficar parado. Terceiro é essa mentalidade do tá bom. Eu vou te dar um exemplo. O melhor violonista, acho que ele morreu em 1987, se eu não me engano, com 94 anos. Ele era espanhol. Ele permaneceu sendo o número 1 no violão durante toda a sua vida. E você vai ver esse homem até a sua morte. O segundo colocado dele, a segunda pessoa que tocava melhor depois dele, era uma pessoa que estava muito longe dele. Nunca, é algo assim quase que impossível desse segundo lugar chegar a ultrapassá-lo. Era quase impossível o segundo lugar tocar melhor do que ele. E um pouco antes da sua morte, um jornalista, impressionado com a sua disciplina, fez uma pergunta para ele. Chegou para ele, eu não lembro o nome dele agora, e perguntou para ele, por que você treina 8 horas por dia?
se você é o melhor, se você é o número 1 e sabe que o número 2 nunca vai alcançar você, por que você treina 8 horas por dia, tendo alcançado tudo o que você já alcançou? Ele tinha 94 anos, queridos. Sabe o que ele respondeu? Para melhorar um pouquinho. Só para melhorar um pouquinho. Pode pesquisar, você vai ver nas redes sociais esse homem. Percebe, queridos, que eu percebo aqui, ele sabia que se ele parasse de se movimentar, ele sabia que se ele parasse, se ele deixasse de se esforçar, a excelência dele iria diminuir. Então ele diz: eu treino 8 horas só para melhorar um pouquinho. Eu fico vendo, às vezes, os músicos nossos aqui, fico vendo o Nicolas. Cara, esse cara é impressionante, vocês não têm noção. Você vai até o Nicolas não para de treinar, meu. Ele está lá, teve umas vezes que ele colocava os stories, eu via e ele fazendo, meu Deus. Mas eu lembro do Nicolas quando ele começou a tocar. Né, papai e mamãe? Hoje você vê o Nicolas, às vezes eu fico olhando para o Nicolas assim, meu Deus, eu não sou o número 2, sou o número 20, até nunca vou chegar. Mas você vai vendo que isso é porque está lá treinando. Pessoal aqui da equipe, sempre treinando, sempre estudando, sempre tentando dar Esse homem, queridos, ele sabia que se ele não se esforçasse, iria diminuir o ritmo. Iria diminuir o ritmo. O está bom, queridos, ele vai enfraquecendo o progresso. O está bom, ele vai, sabe, o inimigo do melhor é justamente, queridos, achar que tudo está bom. Tá bom desse jeito, já chegou como deveria. Você quer ver mais um exemplo? Durante a Segunda Guerra Mundial, um general americano, ele se comunicava com os seus subordinados e perguntava assim: e aí, como que as coisas estão pelo rádio? Como que vocês estão aí na batalha, na guerra? E os subordinados deles respondiam assim: nós estamos mantendo a posição. Meu Deus, quando ele ouvia isso, queridos, esse general ficava louco. Ele ficava assim, furioso. E aí ele gritava para os seus subordinados: como assim mantendo a posição? Vocês têm que avançar, vocês não podem manter a posição. Se vocês ficarem mantendo a posição, vocês vão ser derrotados. O objetivo é avançar, não ficar estagnado. Esse homem, queridos, tinha uma visão clara: movimente-se sempre à frente. Estou mantendo a posição, e é isso que muitas vezes nós fazemos, queridos. Nós só mantemos a posição. Tá bom assim. Orava 1 hora por semana em 2024, entra 2025, mantendo a posição. As lutas estão crescendo, queridos, os níveis de guerra estão aumentando, a gente não pode manter a posição, a gente tem que avançar, a gente tem que aumentar nosso nível de oração, temos que avançar, temos que crescer em tudo, em todas as áreas. E essa abordagem, queridos, ela nos mantém desses 2 exemplos aqui, que a busca pela excelência requer um esforço contínuo, e isso evita estagnação. Como muitas vezes nós estamos estagnados, em vez da gente se conformar com está bom, nós precisamos focar, queridos, num progresso constante, no avanço, e nós só conseguimos isso através do movimento, movimentando-se. Muitos querem viver estagnados, sem progresso, e ainda esperam que Deus os abençoe. Impossível. Quarta coisa, são só 5. Quarta coisa que eu gostaria, queridos, que nós observássemos: Deus está esperando o teu primeiro movimento. Diga comigo: Deus está esperando o teu primeiro movimento. Deus está esperando
teu primeiro movimento. Veja Abraão, foi chamado para sair da sua parentela e foi. Veja Josué, recebeu a ordem para se levantar, se levantou. Veja Gideão, foi incentivado a se esforçar, e aí ele fez o que ele podia. Veja o povo de Israel diante do Mar Vermelho, estavam ali, Deus abriu o mar, diante do quê? Do primeiro movimento. A Bíblia diz que Moisés tomou o cajado, colocou no mar, e o mar se abriu. Deus está esperando o primeiro movimento. Samuel, ele estava ali, foi enviado à casa de Jessé, não sabia quem seria o escolhido, mas se moveu, obedeceu, Davi foi ungido. Davi se tornou o rei de Israel, porque quando Samuel chegou na casa do papai, os 7 filhos estavam lá, tudo tranquilo. Davi estava onde? No campo trabalhando, se movimentando, cuidando das ovelhas. Neemias, diante do caos de Jerusalém, se acomodou? Não, ele agiu, liderou a reconstrução, e a gente vê que Deus o sustentou. Olhando para a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela usou a última gotinha de força, de energia que ela tinha para se mover aonde Jesus estava. Os 4 amigos e o paralítico, esses 4 amigos carregaram esse paralítico, suaram a camisa para levá-lo até onde Jesus estava. Você vê que todos eles houve um primeiro passo. Essa é a 4ª coisa, queridos, que eu queria que nós observássemos. Deus está esperando o nosso primeiro passo. Como que nós vamos alcançar as pessoas lá fora? Através do nosso primeiro passo. Como Deus vai alcançar as pessoas lá fora? Através do primeiro abrir dos nossos lábios. Como nós vamos trazer as pessoas para a universidade da vida? Através de um convite que eu e você vamos fazer. Nós precisamos dar um passo, temos que nos movimentar. Ele quer nos abençoar, Ele quer abrir portas esse ano de 2025, Ele quer operar milagres, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer a gente avançar, mas para isso, queridos, Ele primeiro precisa do nosso primeiro passo, Ele quer ver a nossa ação, o nosso esforço. Deus primeiro quer ver o nosso movimento. 5ª, uma coisa, queridos, que eu queria que vocês observassem durante esse ano. Continue movimentando, mas tome cuidado em não fazer o movimento errado. É movimento, mas às vezes existe um movimento errado. Como assim? Eu vou citar alguns, não vai dar tempo de falar de todos. O movimento cíclico é um movimento nem sempre bom. Por quê? O movimento cíclico, Cris, ele faz um trajeto fechado, girando em torno do mesmo eixo, sem sair do lugar. Ele fica naquele movimento assim, ó. Nunca avança. Cuidado com o movimento cíclico. Às vezes a gente entra nesse movimento e não avança. A gente fica sempre em torno do nosso umbigo, da nossa vida, do nosso eu, do nosso meu trabalho, minha família, meu isso, e nunca avança. O outro movimento errado é um movimento pendular. O movimento pendular é aquele movimento daqueles relógios grandões, sabe aqueles movimentos do pêndulo do relógio que ele vai e vem, vai, vem, vai, vem, para frente, para trás, para frente, para trás, um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, 2 passos para trás. Cuidado com esse movimento. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Isso não é progresso, isso é repetição. E às vezes nós entramos no ano, sai ano, movimentando, mas um movimento pendular. Nunca para frente. Existem tantos outros movimentos, eu não vou ter tempo de falar, vou citar alguns. Movimento impulsivo. Cuidado com o movimento impulsivo. É aquele movimento que às vezes a gente age sem pensar. E depois a gente vai refletir as besteiras que a gente fez lá atrás, por causa do momento, da emoção, da situação. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas na pressa, no desejo dos resultados rápidos, e aí a gente não considera as consequências
a longo prazo. Existe um outro movimento que é o movimento passivo. Cuidado, queridos, como eu vejo gente com esse maldito movimento passivo, é aquele movimento que fica esperando as coisas acontecerem. Nunca toma iniciativa, nunca é proativo. Sempre alguém tem que dar uma direção. Esse movimento passivo, queridos, aquele movimento, não, estou esperando a vontade de Deus. Esperando Deus falar comigo. O dia que Deus falar comigo, eu vou. Aquela atitude de ficar esperando o milagre, sem se mover, sem tomar iniciativa, sem agir com fé, essa passividade, queridos, não gera progresso. Você não cumpre o seu destino. Tem um outro movimento que é o movimento do retrocesso. Cuidado com esse movimento. É aquele movimento, queridos, de quem, embora está avançando, mas está retrocedendo. Porque está avançando não naquilo que Deus quer que a pessoa avance. Está avançando naquilo que ela acha que tem que avançar. Na verdade, ela supostamente está avançando, mas na verdade ela está regredindo. Existe um outro movimento superficial. Depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, se alguém quiser. É aquele movimento que aparenta estar se movimentando, mas a profundidade do movimento e o compromisso verdadeiro, esse é um movimento superficial. Ainda existe um movimento da dependência excessiva. É aqueles movimentos, queridos, que a pessoa depende constantemente de algo ou de alguém para agir. Se não tiver algo ou alguém, ela não vai. Além disso, tem um movimento de fuga, tem um movimento de acomodação, uma infinidade de movimentos. E por último, eu quero ler um versículo que está no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10, na parte A. Queria que você se colocasse de pé e eu quero orar com você. Essa é a última coisa que eu queria que você considerasse. Miqueias 2:10 diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Está na versão ARC que eu li. Levante-se e vão embora. Na ARC diz assim: levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Quero orar com vocês nesse momento, queridos. Pastor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Queridos, se nós estamos vivos, é porque você aguenta. Nenhuma tentação vem sobre nós senão humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação lhe dará o escape para que você possa suportar. Pastor, eu não aguento mais. Querido, se você está vivo é porque Deus tem um plano ainda para você. Sabe quem não aguenta mais? Aquelas pessoas que já estão no caixão, que já estão no cemitério, essas não aguentam mais. Se você está vivo, existe um propósito divino esperando por você, para que seja cumprido. Queria pedir algo, queridos. Foram 3 ministrações, reprisam ela, revejam ela, por favor. Ouçam com carinho. Que Deus nos impulsione este ano a gente ser, a gente se movimentar em rumo àquilo que Deus quer fazer através de nós. Quero que você feche os seus olhos. Pai, venha sobre nós nesta manhã, Senhor, uma unção de movimentação, de evangelismo, que a gente saia desse lugar de estagnação, porque como diz Miqueias 2:10, o nosso descanso não é aqui. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, precisamos empreender ações, precisamos agir, nos movimentar. Deus vai nos abençoar, Deus vai agir nas nossas vidas.
Deus vai fazer o meu, o teu, o nosso caminho prosperar, Ele vai nos dar a vitória, eu creio nisso, mas nós precisamos seguir. Vamos lá, meu irmão, haja, meu irmão, se movimente. Pai, eu declaro isso nesta manhã. Aqui não é, Senhor, o lugar de ficarmos parados. É o tempo de nós nos levantarmos, de caminharmos, de fazer alguma coisa, Senhor. Se não der certo, a gente tenta outra vez. Se não der na primeira, a gente vai à segunda. Se não der a segunda, a gente vai à terceira. Se não der a terceira, a gente continue, Senhor. Se não funcionou na primeira, nós mudamos a direção, Senhor. Tentamos outra vez. Ah, pastor, mas eu já tentei 2, 3. Irmãos, Deus está nos dizendo nessa manhã, não pare. A história de muitos homens de sucesso é essa. Eles não falharam, eles continuaram porque eles falharam 1, 2, 3, 4, 10 vezes e eles continuaram tentando, mudaram a rota e avançaram. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, capacita-nos com esse entendimento, Senhor, de nós nos movermos, de nós nos agirmos, de sermos pessoas, Senhor, em movimento, porque todos os fundamentos e os pilares do Evangelho, eles estão em movimento. Não nos deixe estáticos, parados, mas avançando, Senhor, rumo ao propósito. Eu declaro, Senhor, uma igreja em ação, uma igreja militante, uma igreja, Senhor, que vive o chamado de Deus, em nome de Jesus, amém.